Bom dia a todos. Estou só vendo se o Marcos vai me responder aqui, se a gente pode ficar com a sexta ou não, mas enfim. Eu acho que ele não vai responder, não. Ele me respondeu agora mesmo. Enfim. Só para justificar, tá, gente? O Marcos e o Pedro compraram muitas rifas, né? Marmelada não. Compraram bastante, enfim. Mas é isso. Enfim, bom dia a todos. Deixa eu beber uma aguinha antes de começar. Você não perguntou se é para levar para Larissa. Você perguntou se a gente pode ficar com a cesta. Isso aí. Enfim. Mas, enfim, gente, bom... Queria anunciar que semana que vem eu vou cantar em vez de tocar, tá? Para dar uma... Mentira. Não. Se eu cantar é capaz de Jesus até acelerar a volta deles, né? Tipo, toca a trombeta aí logo. Bom, gente, bom dia em primeiro lugar. Nas últimas 2 semanas, Fernanda e Dalber pregaram respectivamente sobre apontar Jesus para as pessoas, incentivar a vida em comunidade. Não é? E coube a mim falar sobre cartas vivas, né? A Bíblia fala que nós somos cartas abertas. Paulo fala que nós somos cartas de Cristo. E, por incrível que pareça, nessa madrugada assim, eu fiz uma pequena alteraçãozinha. E, em vez de cartas vivas, eu modifiquei e botei uma interrogação, que é cartas vivas? Será que nós somos cartas vivas mesmo? Eu fiquei pensando nisso, vocês vão entender o porquê. Bom, quando eu comecei a pensar nesse tema, quando eu comecei a ler um pouco sobre ele, me veio à mente o seguinte: será que somos cartas vivas? O que são as cartas vivas? E o que nós precisamos fazer para nos tornar essas cartas vivas, uma carta aberta para o mundo, para pregar o Evangelho? E me vieram 3 questionamentos. O primeiro deles é: como nós podemos ser uma carta viva? Quando nós devemos ser? E para que nós devemos ser uma carta viva? Eu fiquei pensando sobre isso, embora as respostas pareçam óbvias, para mim não era. E eu vou trocar o cartas vivas por pregar o Evangelho, porque, sendo cartas vivas, é para que a gente, de fato, nossa vida leve o Evangelho para as outras pessoas, né? Então, eu fiquei pensando em como nós devemos pregar o Evangelho. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase que é muito famosa, muito conhecida, é atribuída ao Jesus, o São Francisco de Assis, mas não há certeza que é dele, que é: pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. A gente não tem uma certeza se de fato ele foi o autor ou não faz muita diferença. E essa frase é uma frase muito interessante, muito profunda, muito perspicaz. Eu particularmente gosto muito. Pregar o Evangelho o tempo todo e, se necessário, usar a palavra, pressupõe que a gente pode pregar sem usar as palavras, não é? Que a gente deve pregar com a nossa vida, a gente pode pregar com a nossa vida. Isso é muito bom, porque quem quer caminhar com Cristo tem que ser uma nova criatura, né? Cristo, ele nos chama para nascer de novo. Cristo, quando foi ter o encontro, ou melhor, Nicodemos, quando foi ter o encontro com Cristo, ele falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele não entendeu muito bem. Como que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Cristo explicou que não era isso. Era nascer de novo mesmo, nascer em Cristo. E se nós queremos caminhar com Cristo, temos que ser uma nova pessoa. Sendo uma nova pessoa, eu já falei isso uma vez, mas eu acho que vale a pena repetir, tem que ser um bom pai, tem que ser um melhor pai, tem que ser um melhor amigo, tem que ser um melhor cristão, tem que ser um melhor funcionário, tem que ser um melhor patrão, tem que ser um melhor filho, tem que ser um melhor amigo, tem que ser um melhor cidadão. A nossa vida é ser melhor, né? A mudança que Cristo faz na nossa vida, ela é de dentro para fora. Então, sim, é muito bom que nós preguemos com a nossa vida, né? Mas não é sobre essa pregação ou sobre esse tipo de pregação que eu queria falar. Pregando com a nossa vida. Eu queria, na verdade, pontuar que nós, claro, devemos pregar com a nossa vida também, mas eu quero enfatizar que nós devemos pregar
Saiu aqui. Com a nossa boca. Pregação mesmo. Pregação. É muito bom pregar com a nossa vida, claro. As pessoas precisam ver algo diferente em nós. Mas o mundo também tem essas coisas. Eu conheço muita gente que não gosta de Jesus, não se interessa por Jesus, não crê em Jesus e tem um caráter absurdo, uma pessoa íntegra, extremamente correta. Correta com os filhos, correta com os pais, correta no dia a dia. E eu já conheci muita gente no meio de nós aqui que, na verdade, é o oposto. Crê em Cristo, mas não teve uma transformação. Embora, de um modo geral, acho que não serve para a gente, mas de um modo geral, o cristão ele acha que ele é o paladino das boas intenções, né? Muitas vezes o cristão acha que ele é o muito correto e tal, que a igreja é o reduto das pessoas corretas. Deveria ser, mas nem sempre é. Então, pregar com a nossa vida é bom. Porém, esse como aqui, a gente está pensando em trabalhar pregando mesmo, falando de Jesus. Eu acho que isso, de certa forma, tem ficado um pouquinho para trás, né? Porque isso daqui é muito bom, mas a verdadeira pregação tem que acontecer lá fora. Aqui a gente está falando para os nossos. A gente está falando para quase todo mundo que conhece Cristo, que caminha com Cristo. Lá fora estão as pessoas que precisam caminhar com Cristo junto conosco. E eu sou dos mais antigos, então, assim, quando me vem... Oi? Não, mais ou menos antigo. Quando me vem essa questão da pregação, já me lembra assim, os pontos de pregação das Assembleias de Deus e tal, ar livre. Quem já ouviu falar em ar livre? Os mais novos não devem saber mais ou menos o que é isso, né? O ar livre, para quem não sabe como Dalber, eu vou desenhar o que era o ar livre para o Dalber. Geralmente era num domingo de tarde, umas 2 horas da tarde, num sol de 40 graus, na praça, o cara com um terno até aqui, ó, fechado, até aqui sim. Ele almoçou muito bem, bateu aquele pratão, foi na escola dominical, almoçou, foi para a rua, botou um terno em paletó de uma cor, calça de outra, aquela coisa, subiu num lugar um pouco mais alto, achou uma praça assim com um lugar mais alto, botou aquele som meio caixa de abelha e pregou. Levou o filho lá para tocar um violão de qualquer jeito, alguém para cantar e assim vai. Isso aconteceu muitas vezes. Não sei vocês, né? Mas talvez a história de vida de vocês, ou de algum familiar, ou de alguém que a gente conheça, foi transformada por causa desse tipo de pregação. Muita gente foi para Jesus por causa disso. Tirando um pouco desses exageros, nessa parte meio folclórica que a gente costuma lembrar, quando eu falo de pregação mesmo, é a pregação, é virar e falar na rua ou em algum lugar que Jesus cura. Quantas vezes a gente escutava isso antigamente? E será que a gente tem falado isso? Antigamente era muito comum, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta. E Jesus cura, batiza e liberta. Jesus perdoa. Quantas pessoas estão lá fora precisando ouvir que Jesus perdoa? Tem problemas familiares, problemas conjugais. Quantas pessoas precisam, às vezes, simplesmente ouvir que Jesus limpa. Para nós é uma forma tão comum que a gente quase não fala mais hoje em dia, né? Mas Jesus limpa nossas vestes, limpa a nossa vida, limpa a nossa alma, né? Como pregar é pregar mesmo, ser uma carta viva. Pregar de que forma? Pregar com a nossa boca, falar um pouco mais. E eu comecei a perceber que talvez eu não esteja sendo essa carta viva. Enfim, mas deixa eu pegar esse aqui para fingir que é uma carta, porque eu esqueci minha carta lá no carro. Enfim, vamos imaginar que isso aqui seja uma carta, tá? Uma carta aberta. Uma carta ela sempre tem um remetente, né? Sempre tem um remetente, sempre tem um destinatário, sempre tem um conteúdo, né? Se nós somos carta, o remetente é Cristo. O destinatário é quem Cristo quer alcançar. E o conteúdo é a palavra de Deus. O conteúdo é o Evangelho. Simples assim. Porém, uma carta ela precisa ser lida. Alguém tem que ler essa carta. Mas eu acho que carta viva seria como se essa carta ganhasse vida e falasse comigo. Eu acho que é isso que Cristo quer de nós. Que a gente, de fato, fale dele, fora dessas paredes aqui.
Então, nós entendemos que como nós devemos pregar? Falando. Ser carta viva é realmente falar de Cristo lá fora. Eu tenho um amigo que o pai dele, isso eu presenciei, foi muito legal. Ele tinha uma mania de pregar em todos os lugares que ele ia, literalmente todos os lugares. Uma vez a gente foi num churrasco, ele passou no caixa, e quando a gente está lá conversando, está esperando ele, cadê seu pai, Júnior? Está conversando com a moça do caixa, a moça está chorando, ele está orando por ela. Começou a conversar com ela ali, baixinho, ele era discreto e tal, falou alguma coisa com ela, orou por ela, eu não sei o que aconteceu. Mas ele orou por ela ali e ela chorou. Então, assim, tem muito tempo que eu não vejo isso. Na verdade, eu particularmente nunca fiz isso. Eu não sei o que aconteceu com a vida dessa moça. Talvez ela tenha sido transformada naquele dia, talvez tenha sido uma semente naquele dia. Né? Então, pregar como? Pregar com palavras, literalmente. E pregar quando? Quando nós devemos pregar? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, enfim. Quem está com sua Bíblia, por favor, digital? Não, abre, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Não precisa abrir nenhum capítulo específico, não. Pode deixar no primeiro mesmo, tá? 2 Timóteo. Logo em seguida, a gente fala de um capítulo específico, tá? Bom, fui falado sobre essa carta aqui há algumas semanas. Dauber falou sobre ela, Dauber pregou também, outras pessoas também pregaram. E essa carta, depois, quem quiser leia um pouquinho em casa, ela é bem curtinha, ela tem 4 capítulos, é bem curtinha mesmo. Paulo está mandando mais uma carta a Timóteo. Ele estava preso pela segunda, terceira, 10ª vez, sei lá quantas vezes Paulo foi preso, mas pela última vez. Paulo morre. Logo em seguida, acho que o Dalba até comentou, talvez essa carta não tenha chegado a Timóteo antes dele morrer. E é uma carta onde, vou falar algumas coisinhas que Paulo fala por ela, e ele está assim, meio que instruindo Timóteo em coisas até muito básicas, que eu imagino que Timóteo já tenha passado com ele ali, em algumas situações. Então, por exemplo, num determinado momento, Paulo fala assim, suporte os sofrimentos comigo, Timóteo. Como um bom soldado de Jesus, evite conversas inúteis e profanas, procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Mais para frente, Paulo fala assim, ele reforça que os dias vão ser muito difíceis, e ele fala, olha, você vai encontrar com gente complicada, os homens que você vai encontrar por aí vão ser egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios. A lista é enorme, 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 enorme. E Paulo fala em seguida, afaste-se destes também. Conselhos para um discípulo, conselhos que você normalmente dá até para um filho, e de pai para filho, de mestre para discípulo, mas são conselhos que eu imagino que são... É igual aquele conselho que a gente dá para o filho, sabe? Quando o filho vai passar um final de semana na casa de um parente, de uns amigos, a gente fala assim, ó, obedece os mais velhos, brinca direito, empresta o brinquedo, dorme na hora, obedece quem está mandando. Sabe aquelas coisas que a gente fala sempre para o filho, mas na hora a gente dá aquelas últimas recomendações? Eu imagino que os 3 primeiros capítulos sejam mais ou menos nesse sentido. Paulo falando coisas para Timóteo que provavelmente Timóteo já conviveu com isso, já ouviu ele falando aquilo, pregando aquilo em muitos lugares. Mas ele vai falando e vai aconselhando Timóteo, perdão. E uma coisa interessante, Paulo está nos seus últimos dias, ele mesmo fala isso, ele teme pela morte. O Dauber comentou uma coisa que me marcou muito nessa pregação expositiva sobre Timóteo, que Paulo era um cara assim, ele não perdia tempo, né? Os últimos dias da vida dele, últimas semanas, não sei em quanto tempo depois que ele escreveu essa carta que ele morreu, mas ele falava, olha, traz a minha capa que eu estou com frio, Timóteo, vai visitar fulano, não deixa de conversar com não sei quem, fulano veio aqui me visitar, venha antes do frio, venha antes do inverno, e pregue a palavra de Deus e vai falando. Ou seja, Paulo, ele não tinha tempo ruim para Paulo. Ele podia pegar e falar assim, cara, já acabei, já está tranquilo, já combati o bom combate. Inclusive, ele fala isso no último capítulo.
E ele podia falar, estou tranquilo, vou morrer aqui em paz. Não, ele aproveita os últimos minutos que ele tem para instruir outra pessoa para continuar a obra dele. A obra que ele estava fazendo, a obra de Deus. E é interessante que Paulo fala, isso já em Coríntios, ele fala assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Forte isso, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. O cara viveu tanto para a pregação do evangelho que ele falou, como que a gente fala ai de mim? Ai de mim quando a gente tem medo de fazer alguma coisa contrária, né? Imagina o Washington, ai de mim se eu não lavar a louça e a Fernanda chegar. É uma coisa assim, meio... Ela vai brigar, com certeza. Então, assim, Paulo ele era tão apaixonado pela obra que ele só queria saber de fazer isso. Os últimos dias dele, com certeza, ali a prisão era fria, era suja, ele provavelmente estava acorrentado, então dificuldade para escrever, escuro, e ainda assim ele escreveu mais uma carta para Timóteo. E no capítulo 4, já que vocês estão com a Bíblia aberta aí, vai até o capítulo 4 rapidinho, por favor, de 2 Timóteo, que aí é interessante que, percebam que antes Paulo está falando assim com Timóteo, olha, continua firme, se afasta dessas pessoas, essas pessoas não prestam, continua nos caminhos que eu te orientei e tal, são conselhos, como a gente dá para um filho, para um amigo. Porém, no capítulo 4, logo no primeiro versículo, no finalzinho, ele já muda o tom. Ele fala assim, eu te exorto, eu exorto você. Exortação é algo um pouco mais firme, né? E aí ele fala assim, capítulo 4, de 2 Timóteo, capítulo 4, já no versículo 2, ele fala assim, Timóteo, pregue a palavra. Não tem 4 aí? 4:2. Achou? 2 Timóteo. Sumiu aí? Eita! Isso é novo. Comendo a palavra, muito bem. Nossa, na hora que eu pedi para você ler, Fernanda, mas tá bom. Bom, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele fala assim, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina. Aí ele fala, os tempos serão difíceis, pois os homens vão rejeitar a sã doutrina, eles vão procurar os seus próprios mestres, seus próprios ensinamentos. Mas olha que interessante, quando é tempo de pregar, quando é tempo de ser carta viva? Ele falou, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. É como se ele falasse assim, qual que é o tempo de pregar? Esse e o outro também. Eu trabalho em casa, então, volta e meia, eu tô atendendo cliente e, sim, não tem horário, né? De vez em quando algum cliente fala para mim o seguinte, Fábio, qual é o seu horário e tal, para a gente tentar marcar uma reunião? Eu falo, eu tenho 2 horários. Eu trabalho de 9 às 18 e fora desse horário também. Cara, qualquer horário. Se você marcar 2 horas da manhã, 2 horas da manhã. Então, assim, eu não sei se Paulo foi irônico aqui, ou se foi simplesmente uma forma de dizer, a tempo e fora de tempo. Então, nós devemos pregar como? Pregando, palavra mesmo, voz, não só com a nossa vida. As pessoas precisam ouvir lá fora. As pessoas precisam ouvir que Cristo transforma, que Cristo muda. E quando a gente deve fazer isso? A tempo e fora de tempo, o tempo inteiro. E uma coisa interessante, Paulo escreve isso para Timóteo assim, nos seus últimos dias de vida, né? Nos últimos dias de vida, ele escreve para Timóteo falando, pregue a palavra de Deus. Um mestre falando para o seu discípulo, continua fazendo o que eu fazia. Continue pregando a palavra de Deus. E Jesus fez o mesmo com os discípulos, porque Jesus morre, ressuscita, passa um tempo com os discípulos, e quando ele vai ascender aos céus, ele fala, olha, prega o evangelho, sai por aí, fazendo discípulos, fazendo novos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Cristo fez a mesma coisa com seus discípulos. Continua, não para. E Paulo fez a mesma coisa. E Paulo falava com a gente, falou, né, através de suas cartas, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, as duas figuras, Cristo, que é a figura, obviamente, de toda a palavra, mas encarnado e presente no Novo Testamento, e Paulo, que escreveu boa parte das cartas, boa parte do que está no Novo Testamento, os dois fizeram isso. Então, eu acho que esse é um ensinamento para a gente. Pregar quando? O tempo inteiro. Só que o dia a dia vai tirando a gente
desse foco, a gente vai se esquecendo mesmo. Eu não me lembro a última vez que eu falei para alguém que Jesus cura, que Jesus batiza. Eu não me lembro a última vez. Por isso que, nessa madrugada, eu pensei que eu acho que deveria ser assim mesmo. Cartas vivas. Eu sou uma carta viva. Se eu não estou usando a minha voz para falar de Cristo, muito menos o tempo todo, talvez eu não seja essa carta viva. E o terceiro ponto é pregar o Evangelho para quê? Para que a gente deve pregar o Evangelho? Aproveitando que vocês estão com a Bíblia aberta, abre, por favor, em 2 Coríntios 4, no primeiro versículo mesmo. Ajuda a Fernanda aí, eu acho. Brincadeira. 2 Coríntios... Coríntios não, misericórdia. 2 Coríntios 4, Flamengo 6. Segunda carta aos Coríntios, e capítulo 4, no primeiro versículo, Paulo fala assim, ó, isso aí é no outro tempo, né? Obviamente, bem antes dele escrever a Timóteo. Portanto, visto que temos este evangelho pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos, diante de Deus. Agora, o versículo número 3, acho que o mais importante aqui. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Então, se essa é a carta, se essa é a minha carta, se eu sou essa carta aqui, e o conteúdo dessa carta é o Evangelho, se eu deixo ela encoberta, se eu não coloco ela viva, se eu não coloco ela, de fato, para quem precisa, exposta, ela não está encoberta para mim, eu conheço o Evangelho, mas está encoberta para o outro. Paulo foi muito claro. Se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. E lá fora tem pessoas perecendo. Na verdade, no nosso meio tem pessoas perecendo. No nosso meio, e pode ser aqui, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na família, pode ser em qualquer lugar. No nosso meio tem alguém vivendo talvez o pior dia da vida dele, ao nosso lado, a gente não sabe. Porque às vezes a gente não se interessa em saber. O Marcelo não está aí não, né? Sempre que eu vou dar um exemplo do Marcelo, ele não está aí. Quando a gente foi fazer a inauguração da capela, inauguração oficial, né? Já tinha um tempo, já funcionando, quase uns 2 anos, o pessoal da Austrália veio, acho que era o Daniel, não me lembro, ou o Marshall, acho que era o Daniel, né? Isso, exatamente. Eles vieram aqui e tal, e a gente passou alguns dias, fomos lá no shopping e tal, um belo dia, e o Daniel, acho que era o Daniel, cismou que queria fazer massagem nos pés, sabe? Quero fazer uma massagem nos pés. Alguém falou para ele, deve ter aí no Vila Shopping, em algum lugar assim, aí a gente foi e tal, eu lembro que eu fiquei conversando com o Thiago do lado de fora, e a gente está olhando assim, de repente está indo lá, está ele conversando com a menina em inglês, e o Pedro traduzindo. Daqui a pouquinho a menina está chorando e tal. E depois a gente foi conversar com ele. Na verdade, o Pedro comentou com a gente. Ele começou a conversar com ela, começou a instigar a menina, começou a instigar ali, conversando naturalmente com ela. E, num determinado momento, ela foi falar da família. Ela começou a chorar. A minha família não está aqui, os meus filhos moram em tal lugar, a minha família está assim, está meio desestruturada e tal. E ele começou a falar de Jesus para ela, perguntou se podia orar por ela, orou por ela, ela chorou e tal. E eu não sei literalmente o que aconteceu na vida dela. Mas olha que interessante, certamente o Espírito Santo incomodou ele, e ele tem isso dentro dele, que para ele, assim como para Paulo, e deveria ser para a gente sempre tem que estar instigado a querer falar com alguém, falar de Jesus para outra pessoa. É muito comum que as pessoas que estejam passando por um momento muito difícil estejam ao nosso lado, eles sabem que a gente é cristão, eles sabem. E eu acho que talvez o grande ponto seja o seguinte, todo mundo conhece Jesus, mas eu acho que a gente tem que começar a mostrar mais o Cristo. Jesus era uma pessoa, também era Deus, obviamente, mas ele era Jesus, o Cristo. Eu acredito de verdade que, sim, no mundo ocidental,
dificilmente a gente vai encontrar alguém que não conheça Jesus, que nasceu da Virgem Maria numa manjedoura e cresceu e morreu e fez milagre e multiplicou pão e peixe e transformou água em vinho e morreu, ressuscitou 3 dias depois e tal, tal, tal. Acho que todo mundo conhece isso, mas o Cristo que está envolvido nisso, às vezes as pessoas não conhecem. Eu sempre fico imaginando, de vez em quando a cabeça de quem tem TDAH é meio maluca, né? Eu não sei, eu nunca fiz o teste, não, mas eu tenho medo de fazer, porque eu acho que vai estourar aquele teste lá. Mas, assim, de vez em quando eu fico... Às vezes estou esperando alguém em algum lugar assim, eu fico imaginando assim, eu fico olhando para as pessoas e tentando imaginar o que aquela pessoa pode estar passando. Porque eu já passei na rua em algum momento, tipo assim, péssimos dias na minha vida. Dias muito ruins e que ninguém sabia. E que eu também não demonstrava. Então, certamente, eu fico assim, cara, essa pessoa pode estar passando por isso. Essa pessoa pode estar passando com um problema assim. O problema dela não demonstra. Tem pessoas que estão passando ao nosso lado e estão pensando em se suicidar. Olha que loucura. Tem adolescente pensando em suicidar. Tem pessoas que talvez nunca tenham ouvido o seguinte, olha, o vazio que você está sentindo todos os dias, Cristo preenche. Cristo pode preencher isso. Isso é meio antigo, né? A gente esqueceu de falar essas coisas, mas Cristo preenche um vazio. O problema que você está tendo no seu casamento, Cristo vai te ajudar, Cristo pode te ajudar. A cura que você precisa, Cristo tem. A sensação de abandono que você está sentindo, Cristo pode tirar. Ao nosso redor estão passando essas pessoas e às vezes a gente se esquece disso. E aí eu já comecei a ficar um pouco mais preocupado, que aí eu fiquei realmente pensando, eu não sou essa carta viva ainda. Eu não tenho falado de Cristo como eu deveria, muito menos o tempo todo, e muito menos com essa ideia de que lá fora as pessoas estão perecendo. Alguém aqui é capelão de visitar hospital, alguma coisa assim? Não? Eu estou levantando a mão só para incentivar, porque eu também não sou, tá? Capelão. Que entra no hospital, entra em presídios e tal, aquela coisa toda. Gabriel? Não está aqui. Alguém já visitou um presídio para pregar, para fazer algum trabalho? Eu estou levantando a mão, eu nunca fui, tá, gente? É só para incentivar. Alguém? Foi, eu acho que foi, enfim. Por que eu falo isso? Eu estou falando de casos muito, muito extremos. São casos muito radicais, obviamente, até porque entrar num presídio não é tão simples, né? Enfim. Mas se tem um lugar que nunca vai negar a entrada de um cristão ou de uma igreja para fazer um trabalho, é um presídio. Nunca vão negar. Se tem um lugar que as pessoas precisam ouvir de Jesus porque estão morrendo por dentro e por fora, e o corpo é no hospital, eles nunca vão negar a nossa entrada. E certamente, quem faz faculdade pode perceber, tem alguém no seu redor sofrendo, tem alguém na sua família sofrendo. Eu comecei a me questionar, além de eu não me lembrar a última vez que eu falei isso para alguém, eu não me lembro a última vez que eu perguntei para um amigo, o que você está passando? O que está acontecendo contigo? O caso do Daniel foi isso. Ele começou a conversar com ela, começou a instigar, ela falou dos problemas, ele orou por ela, e Deus fez alguma coisa naquele momento, talvez tenha transformado a vida dela, talvez ela tenha voltado para a família dela, enfim. Ser carta viva é isso. É entender que a gente precisa pregar mesmo, voltar a falar um pouco mais de Cristo. Lá fora, principalmente. Ser carta viva é fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu comecei a ler esses dias, parece que o Brasil, se não é o primeiro, é o segundo lugar no mundo que mais fica em rede social, cara. Se eu não me engano, a média está em 3, tantas horas por dia. É loucura isso. Cara, e aí que está, é o lugar ideal para a gente falar de Jesus para alguém. Simples, chama uma pessoa, fala, tudo bem, Jesus chama. Eu não me lembro de uma vez que eu fiz isso. Talvez eu nunca tenha feito isso por rede social, por exemplo. E a nossa voz, ela tem que voltar a ser mais forte. A gente realmente tem que voltar a ser carta viva. Porque lá fora, a voz deles são muito fortes. Quando eu falo lá fora, é dentro da igreja mesmo. O coach gospel, né, que entrou dentro das igrejas há um bom tempo, sabe? Onde, na verdade, as pregações viraram motivacional. Simplesmente isso, sabe?
você consegue, você pode, muda o seu mindset, você consegue, e vem a teoria da prosperidade, que você deve conseguir, e vem o pessoal dizendo que nós temos que viver o melhor de Deus nessa terra. Cristo não falou nada disso, falou que o mundo jazia no maligno, a gente está querendo viver o melhor de Deus aqui, quando a gente deveria estar pensando como eu vou viver Cristo, quando essa vida acabar. Paulo fazia isso. Então a nossa voz ela precisa realmente ecoar um pouco mais. E aí, para finalizar, eu ouvi algo que eu não sei se vocês ouviram, um vídeo que rolou essa semana, e eu transcrevi ele para cá. As palavras meio fortes. A pessoa do vídeo falava assim: em que a morte de Jesus salva a humanidade? Em que? O que salva a humanidade é a vida de Jesus e não a morte dele. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus. Um pai que vai um dia nos pedir a nossa vida. Jesus perdeu quando ele morreu. A humanidade perdeu quando Jesus morreu. Quem falou isso foi o Pedro Cardoso, que fazia o Agostinho da Grande Família. Um cara que eu adoro, eu acho talentosíssimo. Eu já vi muito podcast dele, eu acho um cara profundo, com ideias fantásticas em vários aspectos e que de vez em quando fala suas besteiras também. Só que aí vários pastores, né, refutaram e pegaram em cima do vídeo dele, começaram a falar, dizendo que isso é uma blasfêmia, aquela coisa toda, isso é uma afronta. E eu não sei vocês, mas eu penso um pouco diferente, eu não vejo que isso é uma afronta, eu vejo que isso é um desabafo, é uma alma desesperada para tentar encontrar Cristo. Eu vejo que isso, igual o salmista falou, que a minha alma anseia, a minha alma tem sede de Deus. Eu imagino que toda alma tenha, só que eles não sabem disso. Então eu imagino que uma pessoa que fala isso, na verdade, ela simplesmente conhece o Jesus histórico, mas não conhece o Cristo. E aí eu me perguntei o seguinte: será que as cartas vivas passaram pela vida dele para que ele tivesse um outro entendimento? Porque ele é conhecedor da Bíblia. Ele já falou várias vezes, que já leu muitas vezes, que já leu outros livros e tal. Será que essas cartas vivas chegaram até ele? Será que eu, como carta viva, já influenciei um pensamento de um ateu que eu conheço? Que ele é ateu. Pelo menos ele se apresenta assim. Eu conheço pessoas que não creem em nada, absolutamente nada. Será que eu já fui carta viva para ele algum dia? Será que eu soube mostrar isso? Ou será que eu fiz igual o Paulo falou, a carta ficou encoberta, o evangelho ficou guardado aqui, para mim? Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Pregar a palavra de Deus além de pregar com a própria vida, é pregar mesmo, com a nossa voz, com a nossa boca. As pessoas precisam ouvir isso. As crianças precisam ouvir. Porque a criança vai ouvindo. Muitas coisas que eu sei hoje, eu ouvi dentro de casa. Então, as crianças precisam ouvir a gente falando toda hora: Cristo cura, Cristo batiza, Cristo isso, Cristo aquilo. Porque em algum momento eles vão repetir isso para alguém. E às vezes eles vão ser bênção lá fora também. A gente precisa pregar o tempo todo. É difícil? A gente se distrai, vai para a Netflix, vai fazer uma coisa ou outra aqui, e a gente esquece disso. Isso não se torna prioridade para a gente. Eu estou falando por mim, tá? Eu estou falando por mim. Isso não tem se tornado prioridade para mim. E a gente tem se esquecido que essas pessoas estão padecendo, morrendo, por dentro, às vezes por fora. E quando eu escuto alguém falando como o Pedro Cardoso falou, eu fico pensando o seguinte: quantas pessoas pensam como ele, que estão à minha volta, e eu não fui carta viva para eles? E eu queria deixar essa reflexão para a gente, se a gente está sendo realmente carta viva para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para um parente, às vezes até para quem está dentro da igreja. Eu não sei se eu não sei se eu estou sendo, ou tenho certeza que eu não estou, e eu preciso estar mais atento a isso. Por isso que eu mudei de cartas vivas para cartas vivas. Ou será que não está encoberta? Enfim. Vamos orar?
Deus, eu agradeço pelo Teu Espírito Santo neste lugar. Eu agradeço porque o Senhor se faz presente aqui e a Tua palavra que vai em primeiro lugar. Eu agradeço por cada um que está aqui, Senhor. Foi o Senhor que trouxe. Aqueles que não puderam vir, vão vir no próximo dia. Aqueles que vão escutar essa palavra online, compartilhada por alguém, que o Senhor fale. Que nós possamos ser carta viva como Paulo foi, como ele instruiu Timóteo a ser, como os discípulos foram e como muitos outros já foram, e como nós já fomos em algum momento. Que o Senhor possa incomodar cada um de nós a ser mais carta viva para quem já é. Que nós possamos ser constrangidos pelo Teu Espírito Santo, para que a gente possa realmente olhar lá para fora e enxergar as pessoas a quem o Senhor quer alcançar, para que a gente possa pensar, eu tenho que ir lá, Deus vai fazer através de mim. Obrigado por cada um que está aqui, permita-nos, Senhor, um dia em paz, um dia em família, um dia de descanso, e que essa palavra reverbere no meu coração, no coração de cada um aqui, que nós possamos falar sobre isso nos grupos de conexão, mas principalmente que nós possamos ficar em silêncio para ouvir o Teu Espírito Santo tocar no ponto da nossa vida que Ele quer tocar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.